Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então, atendendo a pedidos aí, eu vou fazer o jogo de banheiro para vocês desse modelo, tá? Então, hoje eu trouxe aí a tampa do vaso para vocês, tá bom? Então, ela ficou assim. E fiz uma telinha aqui do lado de dentro, bem simplesinha, mas que fica super legal também na tampa, tá bom? E não fica com muito volume caindo pra dentro do vaso, né? Então, eu gosto bastante, assim, de telinha mais simples pra parte de dentro. Então, essa peça ficou medindo aqui 43 de comprimento por 39 sem o bico, tá bom? E com o bico ficou com 51 centímetros de comprimento aproximadamente e 46 centímetros de largura, tá? Como eu fiz a telinha, então ele deu essa encolhidinha, né? Mas são medidas aí aproximadas, tá? Então, essa tampa é para uma tampa de 43 centímetros de comprimento por 39 centímetros de largura, ok? E ela ficou pesando 290 gramas, tá bom? Caso sua tampa seja maior que a minha, você pode trabalhar uma carreira a mais aqui na base, tá? Ou se for mais pequenininha, né, pode trabalhar uma carreira a menos. Então, essa aula eu vou ter que dividir em duas partes também, como do tapete, porque acabou ficando muito extenso também o vídeo. Aí, como eu gravo com o celular, então acabo, na hora de editar o vídeo e salvar o vídeo, eu acabo não tendo espaço no meu celular pra estar fazendo esse trabalho, tá, gente? Então, eu tive que dividir em duas partes aí, né? O vídeo deu mais, na verdade, deu quase 2 horas de vídeo. Então, eu tive que dividir em duas partes, tá bom? Então, eu vou liberar essa aula hoje e na próxima semana eu libero a próxima aula, tá? Do restante da peça, beleza? Então, espero aí que vocês gostem da aula, que vocês consigam fazer, tá? Isso aí com muito carinho pra vocês. Então, espero aí que vocês gostem, tá? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo aí, tá bom? Pra me ajudar aqui no canal, tá bom, gente? Então, vamos lá pra nossa lista de materiais. Então, eu vou estar utilizando aqui o Barroco Multicolor Premium, na cor 9218. Vamos precisar de aproximadamente 50 gramas dele, tá? Pra fazer a tampa. Vou utilizar também aqui o Barroco Max Color, na cor porcelana, 7684, número 6, tá? E vamos precisar de aproximadamente 206 gramas dele, tá bom? E vou utilizar também aqui o Barroco Multicolor Premium, na cor 9201, e vamos precisar de aproximadamente 34 gramas, tá? Agulha de crochê número 4, se você tiver o ponto muito solto, pode utilizar 3,5, fita métrica e também marcadores de ponto. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, antes da gente iniciar, a gente precisa fazer uma conta, tá? A capa que eu vou fazer é para uma tampa de vaso de 43 centímetros de comprimento por 39 centímetros de largura, tá? Então, a gente precisa fazer 43 centímetros menos 39. O que sobrar, a gente tem que trabalhar em centímetros aqui de correntinha, beleza? Então, no meu caso aqui, 43 centímetros menos 39, né? Vai sobrar 4 centímetros. Então, eu preciso iniciar com 4 centímetros de correntinha, tá bom? Então, essa medida, eu não tô contando a parte do bico, tá? A parte do bico ainda não tá sendo incluso nessa medida. Aí, a peça com o bico, ela vai ficar maior, tá? Só que o bico depois, ele não vai contar na nossa medida pro tamanho de cima da tampa. Ele vai ficar caidinho depois, né, em volta da tampa. Então, pra gente iniciar aqui, a gente precisa saber somente a medida da parte de cima da tampa, tanto do comprimento quanto da largura, tá? Então, vou mostrar aqui uma coisa pra vocês no tapete. Então, para fazer essa peça, a gente precisa iniciar com correntinhas que sejam múltiplos de 4 mais 2, ok? No meu caso aqui, eu precisaria iniciar minha peça com 4 centímetros. Então, só que 4 centímetros não vai dar aqui os 8 pontos, tá? Ele vai dar 6 pontos aqui, mais ou menos. Tá bom? Então, eu vou ter que iniciar minha peça com 5 centímetros para que eu consiga incluir aqui esses 2 blocos de 4 pontos, tá bom? Porque se eu iniciar só com 4 pontos,
vai ficar muito pequena a minha tampa. Então, você tem que iniciar com 4 ou com 8, né? Porque são pontos múltiplos de 4. Aí, a gente tem que ter um pontinho na ponta, né? Pra fazer a curva. E um pontinho pra outra ponta. Então, no caso aqui, eu terei que iniciar com 10 pontos. 8 pontos para o múltiplo de 4 e mais 2. Um para essa ponta e um para outra ponta que a gente vai ter na nossa peça. Então, vocês tiram a medida da tampa aí de vocês, tá? Sem contar a parte do bico, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou ter que ter aqui na largura 39 centímetros, tá? Até essa carreira de ponto baixo, tá bom? Dessa carreira de ponto baixo até a carreira de ponto baixo lá do outro lado, tá? No caso da tampa, a gente vai ter menos carreiras na parte central, né? Que é uma peça menor, mas a medida que eu tô falando de 39 é dessa carreira de ponto baixo até a outra carreira de ponto baixo, beleza? Aí, o comprimento também é a mesma coisa. Dessa carreira de ponto baixo até essa carreira de ponto baixo, que no meu caso tem que dar 43 centímetros, né? Aqui eu tô mostrando o tapete, mas o tapete é uma peça maior, mas é só pra vocês entenderem qual a medida que eu tô medindo, tá? E o bico depois, ele vai deixar a peça maior, claro, mas na hora que a gente fazer a telinha pelo lado de dentro da tampa, ele não vai contar na medida da parte de cima da tampa, né? Ele vai ficar caidinho, né? Dando um detalhe aí na nossa tampa. Beleza? Então, se a tua tampa for maior que a minha, você vê aí qual a medida que dá de comprimento, menos a medida da largura, e você inicia essa medida que sobrou em correntinhas. Lembrando de fazer correntinhas múltiplos de 4 mais 2, beleza? Então, vamos lá iniciar. Então, aqui no meu caso, vou fazer a laçadinha inicial e mais 10 pontos altos. Então, lembrando que precisa ser pontos múltiplos de 4 mais 2, tá? Independente aí do tamanho da sua tampa. Então, fiz 10 para o múltiplo de 4 mais 2, só que a gente tem que voltar com ponto alto. Então, além dos 10, eu ainda acrescento mais 2, tá? Que daí, essas duas correntes vão fazer parte aqui do meu primeiro ponto. Então, daí eu volto na quarta correntinha, trabalhando na parte de trás da correntinha. Laço o fio e volto aqui, pegando a alcinha de trás da correntinha, tá? Então, vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, já fiz aqui os pontos altos e fiquei com 10 pontos altos. Este é o último pontinho. Então, esse último ponto faz parte da minha parte oval. Então, já tenho aqui um ponto alto e vou colocar aqui dentro mais 7 pontos altos. Pra gente ficar com 8 pontos altos aqui na curva. Então, fiz aqui 8 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na onde tem os pontos altos. Ó, bem no pé do ponto alto, né, eu vou começar a trabalhar. Vou pegar as duas alcinhas aqui, ó, do ponto que ficou. Como eu trabalhei pelo lado avesso da correntinha, então, fica com essas duas alcinhas aqui, ó, a cabeça do ponto, ó. É o pé do ponto, mas fica parecendo a cabecinha do ponto. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no último ponto, antes da correntinha, daí eu volto com vocês. Então, aqui, após os 8 pontos nessa corrente, eu trabalhei aqui 3, 6, 8 pontos altos, e faltou esse ponto aqui. Então, aqui, eu vou ter que colocar também 7 pontos, tá? Então, aqui, esse ponto de corrente já vai ser um ponto alto. Eu vou entrar aqui na correntinha. Então, vou pegar aqui duas alças da correntinha. E aqui, eu coloco 7 pontos altos.
Então, ele fica assim, ó. Então, deu 3, 6, 7, com as duas correntinhas, 8. Então, venho aqui na correntinha e fecho aqui minha carreira. Dou uma esticadinha na correntinha pra cima e fecho a carreira. Então, fica assim. Então, agora, essa parte, eu tô em cima do ponto que é da parte oval, do 8º ponto. Então, vou ter que caminhar com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto e no próximo, pra me iniciar a carreira, tá? Então, aqui eu fechei a carreira, aqui eu caminho com ponto baixíssimo no próximo ponto alto e um ponto baixíssimo no próximo ponto alto pra me iniciar minha carreira, tá? Que depois, então, eu pulei um ponto aqui. No caso, eu pulei esse primeiro ponto pra iniciar no próximo. Então, aqui eu faço uma correntinha, um ponto baixo e duas correntes para me iniciar meu primeiro ponto alto. E faço mais 2 pontos altos. Um em cada ponto. Agora, eu vou laçar meu fio e vou voltar nesse ponto aqui que eu pulei, tá? No caso, eu fiz 2 baixíssimos, então, é como se eu tivesse pulado esse ponto. Então, eu pulei esse ponto, tá? Então, eu laço o fio 2 vezes, vou fazer um ponto alto duplo nesse ponto aqui que eu pulei. Viro o trabalho para facilitar e laço de 2 em 2, ó. Vou tirando de 2 em 2. Ficando assim. Agora, eu pulo um ponto de base e trabalho 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes, volto aqui no ponto que eu pulei, ó, entrando por trás, e faço aqui um ponto alto duplo. Então, fiquei aqui com 2 blocos de 4 pontos. Agora, a gente vai começar, então, aqui a parte oval. Então, vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto, e no próximo eu trabalho 2 no mesmo ponto, fazendo um aumento. Agora, eu laço o fio 2 vezes, vou voltar aqui, ó, no pé do primeiro ponto que eu fiz da parte oval. Então, entro por trás dele, ó, e no pontinho lá, no mesmo ponto. Puxo a laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, ficou aqui também com 4 pontos. Agora, eu faço um ponto alto no próximo e 2 no próximo. Então, fiquei aqui com um ponto alto sozinho e um aumento. Laço o fio 2 vezes, vou voltar no primeiro ponto alto que eu fiz no pé dele, ó, no mesmo pontinho, entro por trás. E trabalho um ponto alto duplo. Vou pro próximo ponto, faço um ponto alto sozinho e 2 no próximo. Laço o fio 2 vezes, vou voltar aqui no ponto que eu pulei e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, já temos aqui 3 blocos da parte oval. Agora, vamos fazer o último. Um ponto alto no próximo e 2 no próximo. Laço o fio 2 vezes, volto no primeiro ponto que eu fiz. E faço nele um ponto alto duplo. Então, assim, a gente completou, ó, tá aqui o último ponto da parte oval, a gente fez 4 blocos de 4 pontos. Então, agora, a gente vai fazer a lateral, igual a gente fez aqui essa outra parte. Então, sempre para fazer a lateral, você pula um ponto e trabalha 3 pontos altos. Um em cada ponto. Laça o fio 2 vezes, volta no ponto que pulou e faz aqui um ponto alto duplo. Pula um ponto e faz de novo 3 pontos altos. Laça o fio 2 vezes e volta no ponto que pulou. Então, aqui na lateral, a gente não tem aumento, a gente sempre trabalha normalmente aqui esse bloco de 4 pontos. Agora, a gente chegou, então, na parte oval, ó.
Aqui é o último ponto da lateral e aqui tá os 8 da parte oval. Então, a gente repete a mesma coisa que fez lá na outra ponta. Um ponto alto no próximo, 2 pontos altos. Então, fiz aqui um ponto alto e um aumento, laço o fio 2 vezes, volto aqui no primeiro ponto que eu fiz, no pezinho dele, e faço aqui um ponto alto duplo. Sem pular nenhum ponto, trabalho um ponto alto e um aumento no próximo. Laço o fio 2 vezes, volto aqui no primeiro ponto que tá sozinho, e faço aqui um ponto alto duplo. Sem pular nenhum ponto, trabalho um ponto alto e um aumento. Laço o fio 2 vezes e volto no ponto que tá sozinho. Faço um ponto alto duplo. Então, agora falta a gente fazer mais um bloco aqui da parte oval. Então, um ponto alto no próximo. E no próximo, a gente trabalha 2 no mesmo. Laço o fio 2 vezes e volto no primeiro ponto, fazendo ponto alto duplo. Agora, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Então, terminamos aqui nossa primeira carreira desse ponto fantasia. Agora, como a gente fechou aqui, a gente precisa ir pro ponto da frente para iniciar de novo esse bloco. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto para me iniciar a carreira e mais 2 correntinhas. E trabalho mais 2 pontos altos. Laço o fio 2 vezes, volto aqui no ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, para ir pro ponto seguinte, ó. Então, eu volto aqui nesse ponto, tá? E faço aqui um ponto alto duplo. Ficando assim, então. Pula um ponto e repete o outro bloco. 3 pontos altos. Então, sempre na lateral, você vai ter que pular um ponto e depois voltar para fazer um ponto alto duplo no ponto alto que pulou. Então, aqui, ó, a gente chegou na parte oval, tá? Então, aqui, como é a minha parte oval, então, a gente vai ter que começar a fazer as adaptações. Então, vou fazer aqui um ponto alto no próximo. E mais 2 pontos altos, um em cada ponto. Então, fiz 3 pontos altos, laço o fio 2 vezes, vou voltar no pé aqui do primeiro. Então, entro por trás e faço o ponto alto duplo. Faço 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes e volto no primeiro ponto. Então, quando a gente volta no mesmo ponto, a gente tá fazendo um aumento, tá? Agora, para fazer o próximo bloco, a gente vai pular um ponto, porque a gente não vai ter aumento nesse bloco. Aí, laço o fio 2 vezes e volto aqui no pontinho que pulou. Então, fiquei aqui com 2 blocos com aumento, né? E esse do meio aqui, a gente não tem aumento. Agora, a gente faz 3 pontos altos. Sem pular ponto, né? Laço o fio 2 vezes e volto aqui no primeiro ponto que fez. Agora, a gente faz mais 3 pontos altos, sem pular nenhum ponto de base.
Laça o fio 2 vezes e volta aqui no primeiro ponto que fez, no pé dele. Então, aqui a gente terminou essa parte oval da peça, tá? Então, a gente ficou aqui agora com 1, 2, 3, 4, 5 blocos. 2 blocos com aumento, 1 bloco sem aumento e 2 blocos com aumento. Aumento porque a gente voltou no mesmo ponto, tá? Pra fazer o ponto alto duplo. Agora, aqui na lateral, você vai pular um ponto, trabalhar 3 pontos altos e voltar no ponto que pulou com um ponto alto duplo, tá? A mesma repetição, você vai repetir de novo aqui nessa lateral, tá? Daí não tem alteração. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer aqui a parte oval juntos. Então, já fiz aqui os 2 blocos que é da lateral, tá? Esses 2 blocos não vão aumentar, vão sempre ser 2 de um lado e 2 da outra lateral. E os que sobram aqui, ó, é tudo da parte oval, tá? Se quiser colocar um marcador pra você não se perder aí, tá bom? Então, aqui, ó, chegamos na parte oval, tá? Ó, aqui é o primeiro ponto dos 8, ó. Então, aqui é o primeiro ponto também. Então, agora, a gente não pula nenhum ponto de base, trabalha 3. Laça o fio 2 vezes e vai voltar aqui no primeiro ponto que fez, ó. E trabalha um ponto alto duplo. Sem pular nenhum ponto de base, trabalha 3. Laça o fio 2 vezes e volta aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto alto duplo. Agora, como a gente já fez 2 com aumento, o terceiro a gente não faz aumento. Então, a gente pula um ponto e trabalha 3. Laça o fio 2 vezes e volta aqui no ponto que pulou. E faz mais 2 blocos aqui com aumento, tá? Então, sem pular nenhum, trabalha 3. Laça o fio 2 vezes e volta no primeiro ponto que fez no pé dele e trabalha um ponto alto duplo, formando um aumento. Sem pular nenhum, trabalha 3. E volta aqui no primeiro ponto no pé dele, fazendo um ponto alto duplo. Então, terminamos aqui os 5 blocos da parte oval. E fecha com baixíssimo, aqui na segunda correntinha, finalizando a carreira. Então, sempre para iniciar a carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo. Finaliza a carreira com ponto baixíssimo na segunda corrente, vai caminhar para frente aqui com outro ponto baixíssimo, deixando o ponto de trás pulado, né? Porque depois a gente tem que voltar nele. Aí, faz uma correntinha, um ponto baixo, 2 correntes para iniciar e mais 2 pontos altos. Então, o final e início de carreira vai ser sempre igual, tá? Laça o fio 2 vezes e vai voltar aqui no pontinho que pulou, ó. E faz um ponto alto duplo. Então, aqui você trabalha, pula um ponto, faz 3 pontos altos. E volta no ponto que pulou. Trabalhando um ponto alto duplo. Então, ficando assim. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar a parte lateral, ó. Então, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, sem pular nenhum ponto. Laço o fio 2 vezes e vou voltar no primeiro ponto, fazendo um ponto alto duplo.
Agora, eu vou trabalhar um bloco sem aumento, então, eu pulo um ponto. Sempre que eu não for fazer aumento, eu pulo um ponto. Faço 3, depois eu volto no ponto que eu pulei, trabalhando o ponto alto duplo nele. Agora, eu vou fazer outro bloco com aumento, então, trabalho 3 pontos altos sem pular ponto. Laço o fio 2 vezes e volto aqui no primeiro ponto que eu fiz no pé dele. Agora, eu trabalho mais um bloco sem pular nenhum ponto de base. Trabalho 3. Laço o fio 2 vezes e volto no primeiro ponto dos 3 e trabalho um ponto alto duplo. Agora, eu faço um bloco sem aumento, então, pulo 1. Faço 3. E volto no ponto que eu pulei, fazendo um ponto alto duplo. E trabalho o último bloco sem pular ponto, tá? Aqui, apesar de parecer que tem um ponto, né? O ponto alto já tá nele, então, eu vou no próximo e trabalho 3. E volto com o ponto alto duplo aqui no primeiro ponto que eu fiz. Então, aqui a gente terminou a parte oval, tá? Aí, é só você dar uma ajeitadinha que ele fica certinho, tá? Parece que tá repuxando quando a gente tá fazendo, mas depois você dá uma arrumadinha que ele se assenta. Então, aqui na lateral, você vai pular um ponto de base, vai fazer 3 pontos altos, depois volta no ponto que pulou. Repete 2 vezes, né, que são os 2 blocos da lateral. E quando chegar aqui na parte oval, então, você vai trabalhar a mesma coisa que eu já expliquei aqui, ó, a mesma repetição, tá bom? Tudo que a gente faz, então, numa ponta, a gente tem que fazer exatamente igual na outra ponta para ficar igualzinho as duas partes, para nossa peça não ficar torta. Então, aqui, ó, temos 2 blocos da lateral. Então, lá na parte oval, agora, você vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos na parte oval. Que daí, esses 2 blocos já é da lateral e daqui pra cá, né, é a parte oval. Então, se quiser marcar com o marcador, como eu falei, tá? Você pode marcar tanto aqui o início da parte oval quanto o final, tá? Pra você não se perder aí. Mesma coisa você pode fazer também aqui na outra ponta. Então, vou trabalhar os 2 blocos aqui da lateral, vou fazer a parte oval, a mesma repetição que eu fiz aqui. Vou iniciar já a próxima carreira, tá? E vou começar com vocês aqui já de novo na parte dos aumentos, tá bom? Então, na lateral que eu já expliquei, né? Como finaliza a carreira e como inicia. Você vai fazer sempre da mesma maneira, faz os 2 blocos aqui, de 4 pontos. Aí, eu volto com vocês na parte oval, tá? Pra não ficar muito repetido demais. Então, vou terminar aqui essa carreira e volto com vocês na próxima. Então, finalizei aquela carreira e já iniciei aqui a próxima. Então, aqui é a parte oval, é o primeiro bloco, né? Então, aqui eu não pulo nem um ponto. Laço o fio 2 vezes, fiz 3 pontos altos, né? E volto aqui no primeiro ponto e trabalho um ponto alto duplo. Trabalho 3 pontos sem pular nenhum ponto de base. Laço o fio 2 vezes e volto no primeiro ponto e trabalho um ponto alto duplo. Então, agora, nessa parte oval aqui, e na outra também, a gente vai ter aumento em todos os blocos, tá? Então, para fazer todos os blocos, a gente não vai pular nenhum ponto de base, trabalhar 3. Laçar o fio 2 vezes e voltar no primeiro ponto, tá? Então, a gente tem aumento, então, em todos os blocos aqui da parte oval, tá? Então, aqui, você vai fazer até chegar, sempre fazendo 3 e voltando no primeiro dos 3, fazendo ponto alto duplo, até chegar aqui no seu primeiro bloco dessa parte oval, beleza? E aqui, você vai pular um ponto e vai fazer os 3, né? E depois, vai voltar com ponto alto duplo. Então, aqui da lateral é sempre a mesma coisa, que você já vem repetindo. Aí, chegando aqui na parte oval novamente,
você vai fazer todos os blocos com aumento também, como você vai fazer nessa ponta, beleza? Então, você vai fazer 3 pontos altos e voltar no primeiro ponto dos 3, fazendo ponto alto duplo. Faz 3 pontos altos, aí volta no primeiro ponto dos 3 que você fez e trabalha o ponto alto duplo, tá? Igual eu já expliquei aqui nesses dois, tá bom? Então, na parte oval vai ser sempre essa repetição e na lateral sempre tem que pular um para voltar no ponto que pulou, trabalhando no ponto alto duplo, ok? Então, na lateral sempre a mesma repetição. Então, vou fazer essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Então, pessoal, já finalizei aquela carreira e iniciei a próxima, ó. Pode ser que a sua peça fique assim também, ó, tá? Virando chapéu, no caso, mas é tudo falta de você ajeitar a peça, tá bom, ó? Aí, você dá uma arrumadinha nela assim, ó, leve esticadinha, as duas pontinhas, ok? Não precisa acrescentar mais ponto, porque senão vai embabadar, tá? Ó, aí você ajeita aqui certinho aqui pelo lado avesso. Que ela se assenta, ó. Tá bom? Não se preocupe que não vai virar chapéu. A não ser que você tenha, às vezes, o ponto é muito apertado, né? Aí, você vai precisar colocar mais aumentos do que eu tô colocando da minha. Então, finalizei aquela carreira, já iniciei a próxima. E agora, aqui na parte oval, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos na parte oval, tá? Mesma coisa lá na outra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sempre os 2 blocos da lateral aqui. Tá bom? Então, agora, a gente vai iniciar de novo a parte oval. Fiz os 2 blocos da lateral. Para iniciar a parte oval, eu não vou fazer aumento no primeiro bloco, então, pulo 1, faço 3. Laço o fio 2 vezes e volto no ponto que eu pulei. Fazendo um ponto alto duplo. Agora, eu faço o próximo com aumento. Então, não pulo ponto, trabalho 3. Laço o fio 2 vezes e volto aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto duplo. Sem pular nenhum ponto, trabalho 3. Laço o fio 2 vezes e volto no primeiro ponto que eu fiz, trabalho um ponto alto duplo. Então, agora, aqui na parte oval, você vai fazer todos os blocos com aumento, tá? Até aqui, o último ponto, aí eu volto com vocês, tá? O último bloco, tá bom? Pra fazer junto com vocês. Então, o primeiro bloco a gente não tem aumento, né? Os demais a gente faz com aumento. Então, a gente tem que voltar, faz 3 e volta no primeiro que fez, fazendo ponto alto duplo. Faz 3 e volta no primeiro ponto dos 3, fazendo ponto alto duplo nele, tá? Porque daí, você vai estar fazendo o aumento, tá bom? Então, é necessário fazer 3 sem pular e depois volta no primeiro dos 3, colocando um ponto alto duplo no mesmo ponto. Então, vou fazer aqui até chegar ali no penúltimo bloco da parte oval. E volto com vocês. Então, fiz até o último bloco aqui com aumento, tá? Então, aqui o primeiro eu não fiz aumento. Aí, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos com aumento, tá? Agora, o último também a gente não faz aumento. Então, quando não faz aumento, a gente pula um ponto, faz um ponto no próximo. Trabalha 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes e volta no ponto que pulou. Então, a gente ficou aqui agora na parte oval, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos, ok? Então, agora aqui você vai repetir os 2 blocos da lateral e vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui na parte oval, com os aumentos, você vai repetir também dessa outra ponta, tá? Tem que repetir exatamente igual. Então, vou terminar essa carreira e volto com vocês com outra carreira iniciada, pra gente fazer de novo aqui a parte dos aumentos, beleza? Então, tudo que a gente fez aqui, ó,
na parte oval, você repete depois dos dois blocos aqui que a gente tem da lateral, a mesma repetição aqui nessa outra parte oval. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Então, finalizei aquela carreira, iniciei já a próxima. Agora, aqui, a gente vai trabalhar primeiro bloco sem aumento, então, a gente faz 3. Laço o fio 2 vezes e volta no primeiro, fazendo um ponto alto duplo. Sem pular nenhum ponto, trabalho 3. Laço o fio 2 vezes, volto aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer aqui com aumento 6 blocos agora na parte oval, tá? Então, já fiz 2, vou fazer mais 4 blocos com aumento, fazendo da mesma maneira que eu já vim fazendo aqui, ó. Então, com aumento, sempre você tem que fazer 3 sem pular ponto e voltar no primeiro ponto que fez, no mesmo lugar, trabalhar o ponto alto duplo, tá? Então, eu vou trabalhar 6 bloquinhos assim com aumento, aí volto com vocês. Porque daí a gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, já trabalhei aqui os 6 blocos, ó, que é os 2 da lateral, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos com aumento. Então, agora, o próximo eu vou fazer sem aumento. Então, quando é sem aumento, a gente pula um ponto e faz 3. Aí, laço o fio 2 vezes e volto no ponto que pulou. Agora, eu vou trabalhar novamente 6 blocos com aumento. Então, não pulo nenhum ponto, trabalho 3. E volto no primeiro ponto que eu fiz, trabalhando ponto alto duplo no mesmo lugar. Assim, então, eu faço um aumento, tá? Então, você vai trabalhar agora, após o bloco sem aumentar, né? Você vai trabalhar mais 6 blocos, tá? Até o último bloco aqui da parte oval, ó. Então, vai dar aqui 6 blocos também desse lado, ok? Então, você vai daí fazer os 2 blocos aqui da parte lateral e vai fazer a mesma repetição aqui na parte oval, a mesma repetição que eu expliquei aqui, tá? Você vai trabalhar aqui 6 blocos com aumento, um bloco sem aumento. E depois 6 blocos com aumento, ok? Aí, você trabalha os 2 blocos aqui da lateral, né? E depois, você começa de novo aqui, ó. Trabalha 6 blocos com aumento, um bloco do meio sem aumentar. E 6 blocos com aumento pro lado de cá. Aí, vai chegar no final da carreira, vai fechar a carreira com ponto baixista, tá? Aí, eu volto com vocês, então, pra gente fazer a próxima carreira. Então, pessoal, já terminei aquela carreira e já fiz aqui algumas marcações, tá? Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras para esse lado e 7 carreiras, contando desde essa carreira, em pontos altos para esse outro lado. Eu vou medir para vocês, para falar o tamanho que já ficou essa parte, né, da base. Então, ficou aí aproximadamente com 25 centímetros. R$ 24,5, 25, tá? E aqui, de largura, 20 centímetros, tá bom? Então, se caso sua tampa for maior que a minha, você pode trabalhar mais uma carreira com aumento, tá bom? Aí, eu tô seguindo os mesmos aumentos do tapete. Então, se você já fez o tapete, caso você precise fazer uma carreira a mais... Então, aqui a gente fez com o ponto fantasia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai lá no tapete, vai olhar como você fez a 7ª carreira com esse ponto fantasia e vai repetir aqui na parte dos aumentos a mesma coisa que você fez lá no tapete, tá bom? Eu segui a mesma regrinha de aumento
que eu utilizei no tapete. Então, se você já fez o tapete, você pode ir acompanhando os aumentos também pelo tapete. Então, agora a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, aqui eu já fiz a marcação, tá? Você vai marcar aí o meio da sua peça. Aí, na parte da ponta, vai marcar os dois lados na direção aqui do meio da peça, ok? Aí, você vai contar 5 pontos e vai marcar. Vai contar 5 pontos e vai marcar no cesto. Conta 5 pontos e marca no cesto, beleza? Então, a gente vai ter 3 aumentos para um lado, depois o aumento aqui do meio e 3 aumentos pro lado de cá. Aqui eu fechei a carreira com ponto baixíssimo, né? E fiz uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto, vou trabalhar aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Então, aqui para cada ponto de base, você faz um ponto baixo, até chegar daí no seu primeiro marcador, tá? Aqui, como é o aumento do meio, aí tem 5 pontos, eu marquei o sexto, tá? Contei 5 pontos e marquei o sexto, contei 5 pontos e marquei o sexto, ok? Então, eu vou fazer até chegar aí no meu primeiro marcador e volto pra gente fazer junto. Então, cheguei aqui onde tá meu marcador, vou tirar. Vou fazer aqui um aumento. Faço 5 pontos baixos. Um aumento. Cinco pontos baixos. E um aumento. Vai trabalhar 5 pontos baixos e aumento, tá bom? Daí, após esse marcador, você vai fazer também mais 3 aumentos. A gente fez pro lado de cá 3, né? Então, fiz 1, 2, 3 aumentos pro lado de cá. Aqui é o aumento do meio da peça. E você vai continuar fazendo 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. Ficando também aqui com 3 aumentos depois do marcador, beleza? E aqui é ponto sobre ponto. Aqui na outra ponta, você vai ter que fazer também a mesma coisa, tá? Vai marcou o meio, conta 5 pontos, marca o sexto. Conta 5 pontos e marca o sexto. Conta 5 pontos e marca o sexto, tá? Então, depois do aumento dessa parte, você vai vir com pontos baixos em cima de ponto alto. Quando chegar no primeiro marcador, você começa a fazer o aumento, tá? Faz um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, tá? E faz também, depois do marcador do meio, 3 aumentos pro lado de cá. Então, você vai ficar com 7 aumentos no total aqui na parte oval, ok? Aí, os restantes dos pontinhos que sobrar aqui, você faz todo em ponto baixo. Então, vou fazer essa carreira e volto, vou arrematar o fio, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, vou arrematar e vamos voltar daí com a cor verde, tá bom? Então, aqui é só você respeitar os aumentos e fazendo 5 pontos e um aumento até que você tenha 7 aumentos nessa ponta. Ponto baixo em cima de ponto alto, vai fazer 7 aumentos aqui separados por 5 pontos nessa outra ponta. E termina aqui a carreira com um ponto sobre ponto. Ok? Então, vou terminar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Então, terminei aquela carreira e fiz marcações de novo aqui na peça, tá? Então, aqui eu fiz uma divisão aqui, ó. Eu marquei o primeiro ponto desse bloco, ó, que é onde essa parte onde é dos aumentos, tá? Da parte oval. Marquei lá o primeiro ponto. Aqui ficou com 14 pontos aqui dentro, tá? Dentro do marcador, tá? Não tô contando esses 2 pontinhos onde tá o marcador. E marquei aqui também, ó, desse bloco aqui, ó, marquei também aqui o último ponto do bloco, ok? Aí, aqui, marquei de novo, do outro lado, ó. Marquei aqui o primeiro ponto desse bloco. Ficou 14 pontos aqui também.
e marquei lá o último ponto desse bloco. Ok? Então, é necessário fazer essas marcações, porque nessa parte oval a gente vai ter a adaptação, tá? Então, para você ver até da onde você começa, aonde você para essa adaptação. Então, vou estar iniciando aqui com o fio verde. Faço a laçadinha inicial. Vou começar aqui onde está o marcador. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntes pro ponto alto, duas de espaço e faço um Vzinho. Vou pular um pontinho de base e faço outro Vzinho, ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, eu pulo 2 pontos para fazer o próximo, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo ponto. Agora, como eu pulei 2, agora eu só pulo 1. Então, faço aqui um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Como eu pulei 1, agora para fazer o próximo V, eu pulo 2. Então, ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo ponto, tá? Então, você vai fazer assim, ó, pulando 1 para fazer um V e depois pulando 2, para fazer o outro V e depois pulando 1, até chegar no marcador, tá? Essa mesma repetição. Pula 1, depois pula 2, depois pula 1, depois pula 2 para fazer o Vzinho, tá bom? Até chegar aqui no marcador, daí eu volto com vocês. Então, chegando aqui ao marcador, ó, pulei 2, agora eu vou tirar o marcador, vou pular 1, pra finalizar aqui essa parte onde tem adaptação. Então, deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Vzinhos aqui nessa parte. Agora, aqui como é lateral, então, a gente pula 2 pra fazer o Vzinho, tá? Aqui também eu vou pular 2, apesar daqui parecer que tem um ponto aqui, ó. Nessa alcinha do ponto baixíssimo, não é ponto, tá? Ponto aqui e aqui. Então, eu vou pular 2 e vou vir aqui no terceiro. Pulo 2 e vou no terceiro. Pulo 2 e vou no terceiro. Fazendo o Vzinho. E aqui eu vou pular 2 e vou chegar no marcador. Então, aqui eu faço um Vzinho também. Então, a partir daqui agora desse V até chegar no marcador, onde marcou lá do outro lado, você vai ter que fazer essa adaptação também igual a gente fez aqui, tá? Então, aqui você vai ter, para fazer um V, você pula 1, depois você pula 2, depois você pula 1, depois você pula 2, depois você pula 1, depois você pula 2. Então, você vai repetir a mesma coisa aqui, né? Aqui a gente pulou 2, então agora a gente vai começar. Pula 1, faz o V, depois pula 2, faz o V, depois pula 1, faz o V, depois pula 2, faz o V. Tá bom? Mesma coisa que a gente fez desse lado, ok? Então, até chegar no marcador. Daí, chegando no marcador, você começa a pular 2 aqui na lateral, tá? Igual a gente já fez aqui. Não se preocupe que ficar um pouco embabadinho, ó, sobrando ponto, porque a próxima carreira a gente não tem aumento, então, ele vai se assentar certinho, beleza? Então, vou terminar essa carreira e cortar o fio e volto pra gente fazer a próxima. Então, finalizei aquela carreira
E fechei com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, deixando 2 correntinhas de espaço. Cortei o fio e fiz o arremate aqui no meio do Vzinho na correntinha, ó. Depois a gente vai trabalhar por cima, vai esconder melhor esse nozinho. Agora, a gente vai utilizar, então, aqui o fio laranja. Faço a laçadinha inicial. Venho aqui, qualquer Vzinho da base. Faço um ponto baixo. Dou uma esticada lá na laçada. E faço mais 3 pontos sem terminar de fazer. Então, laço o fio, puxo a laçada e reservo. Laço o fio, entro no V, puxo a laçada e reservo. Laço o fio, entro no V, puxo a laçada e reservo. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos, tá? Com um total de laçadas, 7 laçadas. Aí, eu laço, tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha pra fechar. E mais 2 correntinhas de espaço. Laço o fio, venho no próximo V e repito. 1, 2, 3, 4. Aí, eu laço, tiro todos, ficou com 2, laço, tiro as 2. Esse primeiro a gente faz um pouquinho diferente, por causa que ele é início de carreira, tá? A partir de agora, você faz todos iguais a esse aqui. Então, faz 2 correntes de espaço, laço o fio, entra no V, puxa a laçada, laço o fio, entra no V, puxa a laçada, laço o fio, entra no V, puxa a laçada, laço o fio, entra no V e puxa a laçada. Então, fez isso 4 vezes, puxou 4 pontos sem terminar de fazer, você laça, tira todos, fica com 2, laça, tira as 2 e 2 correntes de espaço. Então, você vai trabalhar esses pontos puff de 4 pontos por toda a volta, tá? Dentro de cada V, você vai colocar um ponto puff separado por 2 correntinhas, beleza? Então, vou fazer essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Aí, você vai cortar o fio, tá? Chegando no final da carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto puff, onde fechou aqui as laçadas. Faz uma correntinha, corta o fio e arremata, tá? Então, vou terminar minha carreira e volto com vocês.